Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Só vou esperar até às 7h10 para começar, tá? Ver se mais alguém aparece.
Vamos lá então, pessoal, boa noite. Todos me escutando bem? Pessoal, Boa noite, professor. me escutando bem, todo mundo? Ok. Ok, Eu tô pelo... Ok. tá bem então. Então, bem-vindos novamente. Hoje a gente dá início a mais uma disciplina de medidas elétricas 1, tá? Uma disciplina que ela tem bastante relação com o final da abordagem que eu dei para a disciplina de automação, tá? Onde eu foquei bastante na questão de sistema de medição, em toda essa questão de como é feito esse processo de medição. Então, acabou que coincidiu eu pegar essa disciplina. E como eu falei lá quando eu dei automação, tamanha a importância que é essa questão da parte de medição, que vocês têm uma disciplina específica para essa parte. Tá? Então, essa disciplina ela vai estar dividida em 15 aulas. Eu vou mostrar o cronograma para vocês depois. Então, tem bastante coisa para ver. Infelizmente, tem algumas coisas práticas que a gente não vai poder fazer, usar alguns instrumentos, até porque a gente ainda está nesse modelo de aula virtual, né? Mas eu tentei pegar alguns vídeos, algumas coisas para estar demonstrando o que seria feito numa aula prática para tentar, da maneira que dá, aproximar vocês dessas questões. Alguns trabalham com isso, não seria tão novo assim essas aulas práticas, mas nem todos têm essa bagagem, então vocês vão ver que em algumas aulas a gente vai ter alguns vídeos sobre algumas partes, tentando puxar para essa parte prática mesmo, que a gente não consegue fazer nesse modelo virtual. Tá? Então, aqui, como eu sempre faço, começo apresentando para vocês como que vai ser a avaliação, como que vai ser o cronograma, para vocês já irem se organizando, já irem se preparando, até porque eu sei que isso vocês gostam de saber. Então, o que eu vou fazer nessa disciplina? Eu dividi ela mais ou menos em duas partes, tá? Então, nós vamos ter duas avaliações, uma para cada parte e uma lista de exercício para cada parte. Então, cada parte vai valer 5 pontos, 1 ponto da lista, 4 pontos da avaliação, e assim a gente fecha os 10 pontos. Então, ao total, a gente vai ter 2 pontos de lista e 8 pontos de prova ou trabalho. Não dá para chamar bem prova o que a gente faz aqui virtualmente. Tá? Então, a questão da lista, eu vou mandar essa lista já hoje para vocês, porque qual é a ideia? Como ela vai ser avaliada, vocês vão poder ir fazendo ela conforme vai tendo as aulas, para tentar fazer com que vocês não acumulem, não deixe para entregar tipo na véspera ou coisa assim, e aí fica apertado para vocês. Então, eu já vou entregar, e aí conforme vai tendo as aulas, vocês já podem ir respondendo as questões referentes àquelas aulas. Tá? Essa lista, ela vai ser entregue até a véspera da prova, então vai ser até o dia 9, a primeira lista, porque a nossa primeira avaliação é no dia 10. Aqui, o cronograma, então hoje tem essa
apresentação e a gente vai ver a teoria dos erros. A gente falou um pouco sobre erros em automação 1, erro sistemático, erro grosseiro, erro aleatório, mas a gente vai focar mais e vai ver outros erros, tá? Questão de erro relativo, erro absoluto, erro de arredondamento, erro de truncamento, então outras questões associadas a isso. Questão de classificação dos instrumentos, aí 2 aulas para mecanismo de bobina móvel e imã permanente, e 2 aulas para mecanismo de ferro móvel. E aí a gente tem a nossa primeira avaliação, que é a nossa 7ª aula, que vai dar no dia 10, justamente porque nós temos feriado, né, no dia 7. Então, segunda que vem a gente não tem aula. Então, até o dia 9, vocês têm para me entregar a lista. Dia 10 é a prova, mas não se preocupem, eu vou colocar essas informações todas no grupo. E aí a gente vai para a segunda parte da matéria, onde a gente vai ver medição de frequência, medição de potência e transformadores de corrente e de potencial. Tá? Então, relação de medição de potência, a gente vai ver de potência ativa, potência reativa, como que a gente faz a relação do triângulo de potência, que eu mostrei um pouquinho para vocês. Então, tem bastante coisa para ver. E a gente vai ter previsto, como de praxe, a nossa recuperação para quem não atingir a nota ou para quem, porventura, perdeu uma das 2 avaliações. Importante destacar que a recuperação ela vai substituir a nota das provas. A nota da lista ela não é substituída, então é importante que vocês façam e entreguem a lista, porque senão a recuperação, o máximo que vocês vão poder tirar é 8. Tá? Então, só para destacar isso, mas eu coloco esses avisos gerais lá no grupo. Dados os avisos, alguma dúvida, alguma pergunta relacionada a alguma dessas coisas, para quem chegou com bonde andando? Eu não peguei os avisos aí, professora. Não, os avisos são assim, nós vamos ter 2 listas, 2 provas, tem que entregar a lista até a véspera da prova, cada lista vale 1 ponto. Nossa primeira prova é dia 10, então significa que tem até o dia 9 para entregar a primeira lista. Tá? De modo geral, é isso de aviso, mas de qualquer forma eu vou colocar lá no grupo para todos ficarem cientes. Tá? E aí, aquele mesmo esquema, tá, pessoal? Teve algum problema, não conseguiu participar da aula, não conseguiu comparecer no dia da avaliação, me procura o Rafael, manda o comprovante que a gente acerta essa questão, tá? Mas a gente precisa que vocês nos procurem para que a gente possa tentar ajustar da melhor maneira possível para todos. Alguém que está presente aqui já sabe que vai ter mudança de turno, vai ter questão de turno? Professora, eu trabalho no sobreaviso, então eu não sei, tipo, você pode me chamar a qualquer hora, entende? Pois é, tu na outra disciplina tu não conseguiu participar das avaliações, mas é só fazer aquele mesmo esquema que tu fez na outra disciplina, me chama, manda aquele documento que a gente ajusta para ficar bom para todo mundo. Agora com essa situação da pandemia aí, eu tô trabalhando muito, tá tendo muito sobreaviso na noite, e como eu sou responsável pela manutenção ali, para mim tá bem complicado. Não, aí só me procura, eu respondo rápido no WhatsApp, geralmente eu estou sempre ligada, não tem problema, é só me chamar que a gente vai adaptando essas coisas, tá? Tá, obrigado.
Dito isso, a gente vai para a aula de hoje, então. Como eu disse, hoje nós vamos falar da teoria dos erros. Vocês vão ver que um pouco do que a gente viu em automação 1 vai estar aqui. Eu vou relembrar, vou aprofundar um pouco mais a questão e vou trazer outros aspectos relacionados aos erros. Por que começar essa disciplina falando de erros? Eu já tinha falado de erros em automação, porque quando a gente fala de medida, a gente fala de erro porque eles estão associados, os erros eles fazem parte de um sistema de medição, é inevitável. Alguns a gente consegue diminuir, evitar, outros a gente não consegue, a gente tem que simplesmente lidar com eles depois que eles interferem no nosso sistema. Mas a gente precisa saber dessas questões para lidar com a questão de medição, com a questão dos instrumentos que a gente vai ver no decorrer da disciplina. Tá? Então, se a gente for buscar recorrer ao dicionário, quando a gente for pesquisar o que é o erro, então é o ato ou efeito de errar, juízo ou julgamento em desacordo com a realidade observada, engano. Então, quando a gente fala de medição e a gente tenta associar isso a um sistema de medição, significa uma medida inadequada, uma medida que está em desacordo com a realidade. Tá? Então, isso não é o que nós buscamos, e aí essa medida ela pode estar em desacordo por vários motivos, seja por problema no instrumento, seja por erro de quem está operando o instrumento, seja por algum problema no sistema, e a gente precisa identificar e corrigir isso o mais rápido possível. Tá? E aí, aprofundando um pouco mais, então, quando a gente fala desse ato de medir, de realizar a medição, a gente está falando essencialmente em comparação. Tá? Então, comparar diversos aspectos, diversas variáveis, e nessa comparação é que a gente está sujeito a erros de diversas origens, como eu disse. Então, pode ser de instrumento, de operador, do processo e de diversos outros fatores. Então, quando a gente fala da medição em si, a gente está falando de comparação, e essa comparação que está suscetível aos erros. Tá? E quando se pretende medir o valor de uma grandeza, a gente pode realizar uma medida ou várias medidas, tá? Dependendo das condições experimentais ou ainda da postura adotada frente ao instrumento. Então, a gente que vai decidir qual procedimento a gente vai adotar, se uma medida é o suficiente ou se eu preciso de uma série de medidas para encontrar um valor mais correto e coerente com aquilo que eu estou realizando a medição. E aí, em cada um dos casos, a gente precisa extrair do processo um valor adotado como o melhor na representação da grandeza. E ainda, um limite de erro dentro do qual deve estar compreendido. Então, que foi o que a gente viu no final da disciplina de automação, da questão do resultado de medição, se eu não me engano, tinha até uma questão sobre isso na avaliação, onde eu pedia para vocês darem a equação, ou na lista, e a gente tinha o valor
e a gente tinha associado a esse valor mais ou menos uma incerteza. Então, que era o quanto a gente podia variar, tanto para mais quanto para menos, naquele valor. Então, é esse limite de erro que a gente pode aceitar, podemos dizer assim, que aquela variável esteja. Aqui a gente falou sobre isso, sobre a questão, quando a gente fala de medida, a gente fala que o erro é a medida que está sendo realizada menos o valor verdadeiro. Quando a gente fala disso, a gente quer sempre que essa diferença ela não tenha, então que o nosso erro seja zero, mas é muito difícil que a gente não tenha erro. A gente sempre vai ter uma diferença entre o que a gente está medindo e o valor verdadeiro, mas a gente precisa ver se isso está dentro do que a gente aceita ou não, como condição para aquele sistema. E aí a gente viu a questão dos tipos e das fontes de erros, a gente viu como os erros aleatórios, sistemáticos e grosseiros, eles podem ter outros nomes, e aí quando a gente pesquisa mais a fundo, principalmente essa questão, a gente pode ter, ao invés de só erros aleatórios, eles são conhecidos também por erros acidentais ou fortuitos, os sistemáticos por erros constantes também, e os grosseiros por erros, por enganos, na verdade. Então, se procurar na literatura ou procurar na internet alguma fonte de pesquisa, pode ser que não achem pelos que a gente estava acostumado, mas saibam que eles podem ser chamados de outros nomes. Eu vou continuar adotando o que a gente estava acostumado, já por ser de conhecimento de vocês. Então, fica mais fácil para vocês estarem associando. Então, primeiro, que são os erros aleatórios. Então, a gente não sabe pelo que eles são provocados. Eles são ocasionados por causas desconhecidas, são imprevisíveis. E aí a gente consegue minimizar eles a partir de algum planejamento, mas esse planejamento ele é bem específico em algumas questões associadas ao processo de medição. A gente viu isso, só relembrando, então, questão de oscilação na alimentação dos instrumentos, questão da variação, então, da tensão, da corrente que a gente recebe, alterações isoladas no ciclo de clock de um circuito, então voltado mais para a parte de eletrônica, questão de sincronismo, flutuações na referência de tensão e chaveamento de cargas reativas. Então, esses erros aleatórios, tá? Eles... Como é que eu posso dizer? A gente não consegue evitar eles, tá? Porque a gente só consegue evitar o que a gente conhece. Como esses erros, eles simplesmente acontecem, a gente não sabe o porquê, a gente não sabe de onde que eles surgem, a gente não consegue evitar. Então, eles resultam muitas vezes de várias causas impossíveis da gente estar prevendo. Então, como questão de variação de temperatura de ambiente, a gente nunca sabe quando vai ter essa variação, a gente nunca sabe quando vai ter um tremor de terra, a gente nunca sabe quando a questão da variação da pressão atmosférica, e mesmo que a gente saiba que vai variar, a gente não sabe o quanto. Então, a gente não consegue prever esse tipo de coisa. A gente simplesmente tem que lidar com esses erros quando eles acontecem
infelizmente, é assim, não tem o que ser feito nesse aspecto. O que pode ser feito é tentar minimizar os outros erros para que quando surge um erro aleatório, a interferência não seja tão grande do que se nós tivermos mais uma fonte de erro sendo gerada ao mesmo tempo. O próximo, os erros sistemáticos, então, são aqueles provocados por desgastes, falhas ou descalibração dos instrumentos ou pela questão dos fatores externos. Então, eles estão associados à questão do instrumento, porque questão de desgaste, falha, descalibração está associado ao instrumento, e aí a gente já viu, já falou bastante sobre isso, que o instrumento descalibrado, o instrumento inadequado, eles ocasionam erros não só na medida, mas podem ter consequências mais sérias, né? E também podem ser erros na maneira com que o instrumento ele é utilizado. Então, pode também afetar e se encaixa nesse tipo de fonte de erro. Aqui eu trouxe um exemplo, eu até falei sobre isso para vocês numa aula, dando a aula, e aí pesquisando para elaborar essa aula de hoje, eu achei essa informação que condiz muito com o que eu tinha falado, e também vai ser abordada essa questão do amperímetro mais adiante, a gente vai focar bastante nisso. Então, que é, a gente sabe que o amperímetro é um instrumento para medir corrente elétrica, a gente já falou sobre isso, falou sobre a questão da resistência, a resistência interna dele é pequena, quando a gente compara com os valores das resistências de outros instrumentos e de onde a gente vai estar medindo. E aí, quando a gente faz uso do amperímetro, a gente precisa, aqui falando de um analógico, né? A gente precisa observar se o ponteiro ele vai se encontrar no zero da escala. Tá? Se ele não se encontrar no zero da escala, a gente precisa fazer o ajuste antes de realizar a medição. Tá? Por quê? Porque se eu não fizer esse ajuste e realizar a medição com um ponteiro sem se encontrar no zero, os resultados que eu obtiver, eles estarão, e aí por isso que ele está associado, a gente diz que eles estarão sistematicamente errados. Por quê? Porque o valor que eu encontrar, ele é maior do que o resultado real. Porque se o meu ponteiro, ao invés de estar no zero, ele estiver no 1, e o meu resultado da medição for 19, a resposta não seria 19, a resposta seria 18, porque ele começou do 1 e não do 0. E aí eu disse que, às vezes, essa diferença ela pode não importar para determinadas situações, mas para outras, elas importam. E esse tipo de erro, quando tem essa questão associada, a gente está falando dos erros dos tipos sistemáticos. E a gente consegue classificar os erros sistemáticos quanto à origem, tá? Em erros instrumentais e erros ambientais. Então, os instrumentais são inerentes ao instrumento, então pode ser questão de calibração, de ruído, de desgaste, da escala não estar adequada. E os ambientais é qualquer coisa relacionada à condição externa ao dispositivo. Então, questão de temperatura, pressão, umidade, tudo que a gente não consegue controlar, que simplesmente ocorre essa variação. Tá? Além disso, a gente consegue
classificar os erros sistemáticos quanto à origem. Quanto à resposta. Em estáticos e dinâmicos, tá? Os estáticos é que quando a gente está falando das características de operação ou dos limites do instrumento e a gente excede tanto essas características quanto os limites. Tá? Já os dinâmicos, a gente, pelo contrário, a gente tem um atraso em relação à medição, à saída. Tá? Então, a gente tem o que acontece, a gente fez a medida e ela demora um pouco até ser apresentada lá na minha saída e eu consegui visualizar. Nesse período em que eu realizei a medida até o momento que eu visualizei ela, eu tenho uma alteração, tá? Eu tenho uma variação dessa informação. E aí, no momento que eu visualizei, o valor que eu visualizei já não é o valor que está lá mais. Por exemplo, eu realizei uma medida nesse instante e eu verifiquei que a minha tensão nesse momento ela é 118 volts. Daqui a 30 segundos eu visualizei essa informação, mas quando eu visualizar, ela não é mais 128, ela é 127. E aí, quando eu for fazer o uso da informação, eu vou estar fazendo uso da informação errado. Tá? Então, essa questão do tempo em que eu medi e o tempo que eu visualizei, ou que eu vou usar a informação, é importante nesse sentido de eu posso estar utilizando a informação errada. E a questão dos erros grosseiros, que aí está associado ao humano, né, ao ser humano. Então, questão de leitura incorreta, de usar incorretamente os instrumentos, de escolher o procedimento de medição errado ou fazer alguma coisa errada durante o procedimento, algum erro de cálculo, algum ajuste. E esse tipo de erro, ele está associado, em grande parte, pela falta de experiência da pessoa que está realizando esse procedimento. Então, foi por isso que eu falei da importância que tem não só de estudar e se aperfeiçoar sempre que possível, mas também de ter a consciência de, será que eu tenho capacidade de exercer tal função? Eu sei que no meio industrial é muito difícil tu dizer não, eu não consigo fazer tal serviço por causa da questão da concorrência. Mas, dependendo da situação, isso se faz necessário se a gente estiver falando em uma questão específica em que um erro pode ocasionar algo bem mais sério. E outra questão é a questão da atenção ou da distração, né? Porque eu vou estar fazendo uma medição específica e no meio da medição toco meu telefone e aí eu paro para atender. Na hora que eu ia anotar, e eu já não lembro, eu tinha que anotar 12.2, aí eu anotei 12.3. Então, a questão de estar concentrado naquilo que está fazendo, executar bem feito o seu serviço, principalmente quando a gente fala da questão da medição. E aqui eu trouxe outro relato que eu encontrei montando essa aula, que é a questão das unidades que eu também abordei com vocês na outra disciplina. Então, se uma pessoa ela não faz conhecimento, ela não tem conhecimento do sistema métrico, tá?
e ela precisa efetuar a medição do comprimento do cano de um fuzil, ela pode errar feio, no sentido de ela faz a medição desse cano e ela fala que ela mediu 50 metros. Tá? Ela mediu e encontrou 50. Associou a esse 50 a unidade metros. Só que a unidade que ela deveria associar a essa informação não seria o metro, mas sim o centímetro. E de 50 centímetros para 50 metros tem uma diferença bem grande. Isso pode se dar por falta de atenção na hora de ir lá e colocar a unidade, ou pode se dar pelo fato de não ter o conhecimento correto para a utilização da unidade de medida, do padrão da unidade de medida. Então, tem esses dois aspectos. Ou não faz conhecimento daquilo que está utilizando, do padrão de medida que está utilizando, ou se enganou na hora de passar a informação, e aí ao invés de passar a informação de que um cano teria que ser cortado em 50 centímetros, passou a informação de 50 metros. E aí aqui a gente entra já numa parte que nós não vimos ainda, tá? Que é a questão do erro relativo e do erro absoluto, porque eu não tinha focado em automação, por ele ser mais específico dessa parte de medida mesmo, mas agora se faz necessário entrar nesse aspecto. Então, quando a gente vai fazer uma medição, vai fazer um cálculo de um resultado por aproximação, a gente precisa saber como estimar e como delimitar o erro que a gente vai cometer naquela aproximação. Eu digo vai porque quando a gente está fazendo esse tipo de cálculo, é inevitável. É como a gente usa, às vezes, a gente está sem uma fita métrica, está sem uma trena, e a gente precisa saber o comprimento, a largura de uma sala, e a gente faz pelos passos. A gente sabe que aquilo que a gente está fazendo ali não vai dar aquele valor preciso. Então, a gente precisa associar a ele um valor de limite que a gente pode estar tendo de erro ali, tá? E aí, quando a gente fala sobre isso, sobre esse cenário, nesse aspecto, a gente tem a questão do erro absoluto e do erro relativo e como expressar esses dois tipos de erro, tá? Então, o erro absoluto, ele representa o valor de erro ou engano ao medir algo. Ou seja, seria o meu processo de medir uma peça a passos. Tá? Já o relativo, ele vai comparar esse erro absoluto que eu obtive com o valor real daquela peça. Tá? Então, para calcular o relativo, eu preciso ter o absoluto. Tá? E o relativo, ele pode ser ou não expresso em porcentagem, mas na maioria das vezes ele é expresso em porcentagem. Então, aqui eu tentei trazer um exemplo, a ideia geral e aí depois um exemplo para tentar deixar mais claro essa questão. Então, vamos supor que nós temos duas variáveis em questão, o x e o y. O x é o valor absoluto de um número real, ou seja,
é o valor no mundo real. Seria o comprimento da minha peça real, na planta dela. E o Y, o valor aproximado, o valor medido, o valor que eu fui ali e medi a passos. Tá? Para calcular o erro absoluto, eu vou pegar a diferença entre o valor que a peça realmente mede e vou subtrair do valor que eu medi. Tá? Já o erro relativo, tá? Ele vai ser o quê? Ele vai ser o erro absoluto dividido pelo valor real da minha peça. E aí eu vou conseguir ver qual a porcentagem, o quanto esse erro representa em relação ao valor real da minha peça. O que é isso? Tá? Vamos supor que eu vá medir a distância entre essas duas árvores aqui. Tá? Eu tenho que colocar uma árvore em 20, aqui é FT, tá? A unidade padrão do sistema inglês, mas vamos só focar no número. Eu tenho que colocar uma árvore numa distância de 20 da outra, e aí eu fui medir a passos e aí encontrei, acabei colocando em 18. Tá? Então, eu tenho o 20, que é o meu valor real, e o 18, que é o meu valor aproximado, o valor que eu medi ali a passos. Para eu calcular o meu erro absoluto, eu vou pegar o meu 20, que nesse caso vai ser o meu x, aqui da minha fórmula anterior, e vou diminuir do meu y, que é o valor que eu estou medindo. Só deixa eu pegar aqui uma anotação. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter que esse 20 vai ser o meu x e o 18 vai ser o meu y. Então, o meu erro absoluto aqui vai ser o meu x menos o meu y, como a gente viu no slide anterior. Tá? Então, a gente tem um erro absoluto de 2 metros. Vamos supor que a gente está falando em metros ou FT, que é a unidade no sistema padrão. Tá? Então, eu tenho o meu valor real, que é o 20, tenho o meu 18, que é o valor medido, e para encontrar o erro absoluto, eu faço o 20 menos o 18. Vamos avançar. Como que eu encontro, então, o meu erro relativo? Eu já tenho o meu erro absoluto, que eu calculei lá, que é 2. E eu tinha o meu x, que era 20. Meu y, que era 18. E a gente viu que o nosso erro relativo, que eu chamei de ER, era o erro absoluto dividido pelo valor real, ou seja, o 2 que eu encontrei dividido pelo 20, que é o comprimento real entre as duas árvores, e aí eu encontro o erro relativo, e aí eu posso ainda multiplicar por 100 para encontrar essa informação em porcentagem. Tá? Então, eu não consigo calcular o erro relativo se eu não tiver o erro
absoluto. Eles estão relacionados um com o outro. Geralmente eu preciso das duas informações. Tá? E aí, se eu multiplicar pelos 100%, eu encontro o erro relativo em porcentagem. Tá? A gente pode ter isso em forma de problema, a gente pode ter isso como um diferencial do sistema, como uma condição do sistema. Então, eu permito que o máximo erro relativo que o meu sistema tenha é de 2%. Bom, aí a partir dessa informação, a gente vai verificar qual é a variação permitida para o nosso sistema. Tá? Então, a gente precisa verificar onde e como usar essa informação, se ela vai ser uma condição para o sistema ou se ela só vai ser uma característica, vai ser algo que eu digo assim, ó, o meu sistema ele é confiável, porque o erro relativo que ele apresenta é de 0,5%, ou seja, é um erro muito baixo. E aí eu consigo garantir que aquele meu sistema ele é confiável, que a informação que ele está resultando é confiável. Então, questão do erro máximo admissível, então, o quanto eu vou permitir que o meu sistema ele possa vir a variar. Então, o valor absoluto do extremo do erro de medição, com respeito a um valor de referência conhecido, aceito por especificações ou regulamentos para uma dada medição, instrumento de medição ou sistema de medição. Ele é estabelecido por normas, ou seja, eu tenho aquela minha informação do meu instrumento, eu tenho um range, no qual o meu instrumento ele realiza a medida, e uma outra informação que vem é a questão do erro máximo admissível. Então, é o quanto aquele instrumento ele aguenta ou ele suporta de variação. Tá? Então, está associado sempre aos extremos, a variação tanto do extremo superior quanto do extremo inferior nesse instrumento. E aqui a gente falou um pouco sobre, mas não deu esses nomes. Que é a questão do erro de truncamento e o erro de arredondamento. Eu falei um pouco sobre isso quando eu estava falando da resolução dos instrumentos, que o instrumento digital ele tem um máximo de casas que ele consegue mostrar, e aí na última casa a gente tem a questão de que ele só varia esse instrumento a partir de um arredondamento que ele faz. Então, essa questão desse erro, eu até falei que isso é um dos motivos que faz, às vezes, o instrumento digital ele não ser utilizado para alguns aspectos. Ele pode ser importante para determinadas questões, e a gente falou sobre isso na outra disciplina. Então, quando a gente fala de erro de truncamento, a gente está falando de um erro que está associado ao método numérico. Então, a maneira como a gente vai estar aplicando um processo matemático. Então, eu tenho um processo infinito e eu preciso que ele se transforme num processo finito. Então, isso, quando a gente vê mais a fundo matemática, cálculo, a gente tem a série de Fourier, série de Taylor, a gente tem algumas séries que elas são infinitas e que, para utilizar ela, a gente precisa fazer esse truncamento.
A gente para a série em determinado passo. Só que para isso, a gente perde a informação que a gente abandonou da série. E aí, com ela, tem um erro que está associado que se chama, então, erro de truncamento. Tá? Já o erro de arredondamento é quando a gente está falando da representação de números, então a representação de uma medida, só que essa representação ela tem um limite de algarismos, a gente fala de algarismos significativos, e aí a gente precisa arredondar o último deles para conseguir mostrar naquele limite que a gente tem de representação. Tá? Mas o que são esses algoritmos significativos? Tá? É o número de algoritmos, quantos números a gente precisa que apareça para expressar determinada medida, tá? Associada à unidade e o grau de confiança do que a gente está expressando. Então, se eu preciso que apareça uma, duas, três casas depois da vírgula, que seja suficiente para garantir a confiabilidade daquilo que eu estou mostrando. Tá? Então, aqui, por exemplo, se eu for medir um lápis, eu não consigo colocar exatamente e ver se esse lápis ele está... Eu consigo ver que ele está próximo ao 7, mas eu não consigo ver se ele está no 75, se ele está no 70, se ele está no 5.8. Então, eu tenho o resultado da medição sendo expressa aqui, com aquilo que a gente viu em automação, onde eu tenho o valor da medição, mais ou menos um valor de incerteza associado. E nesse caso aqui, o que seria os algoritmos significativos? Os 5.75. É isso que eu preciso para mostrar a minha informação. O 5.7 a gente chama de algoritmos corretos, porque ele não sofre variação. Já o 5, o último 5, a gente diz que ele é o primeiro algarismo duvidoso. Por quê? Porque eu não sei se ele é um 5 porque ele é, ou se ele é um 4 que virou 5. Por que disso? Deixa eu colocar aqui. Se eu tiver a informação 5,745, 5,746, 5,747, 5, qualquer uma dessas informações aqui, elas vão resultar no 5.75 que eu tenho. Tá? Por que que elas vão resultar? Porque eu só consigo mostrar duas casas depois da vírgula. Então, eu preciso fazer o arredondamento. E aí, para fazer o arredondamento, o que eu tinha antes, que era 4, acabou virando 5. Então, por isso que ele é o que a gente chama de algarismo duvidoso. Porque eu não tenho certeza se o 5 é um 5 mesmo ou se ele é um 4 que virou 5 por causa de arredondamento. Tá? Então, quando a gente faz esse arredondamento, a gente também está perdendo informação. Tá? E aí a gente tem alguns critérios, tá? Que a gente precisa seguir. Eu coloquei aqui, listei as regrinhas, para fazer esse arredondamento. Então, quando a gente está falando de 1, 2 e 4, ou seja, se o meu valor for 5,741
5,742, 5,743, 5,744, isso aqui vai ser 5,74. Por quê? Porque eu vou fazer o arredondamento para baixo, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Eu vou manter esse valor aqui, o 4. Quando eu falo de 5,746, 5,775, 5,49, obrigatoriamente eu tenho que fazer o arredondamento para mais, então eu vou ter os 5,75, tá? A questão, aí aqui eu fiz do 1 ao 4 e aqui do 6 ao 9. Quando a gente fala do 5, ela é uma questão mais complicada no sentido de que tem uma regra para ela. Só que tem uma tendência das pessoas a, quando aparecer o 5, arredondar para mais. Tá? Mas não é assim. Tá? Quando eu tiver o 5, eu tenho que olhar para o número anterior. Tá? Então, aqui eu trouxe, por exemplo, só deixa eu apagar esse aqui. Ó, eu tenho 465 e 475. Tá? Quando eu tenho o 5 aqui, eu olho para o número anterior. O número anterior é par? É. Então, ele vai ser 4,6. Ou seja, eu arredondei ele para menos. Tá? Ele é ímpar, então eu arredondo ele para mais. Tá? Mas, como eu disse, isso aqui é uma regra que nem todo mundo segue. Na verdade, a gente tem uma tendência a arredondar, quando tem o 5, arredondar para mais, tá? Mas, quando a gente fala de instrumento, a gente precisa utilizar a regra corretamente, né? Quando a gente está falando de uma conta em matemática, a gente pode se permitir essa questão de quando tem o 5 arredondar para mais, mas na questão do instrumento, a gente precisa se dar conta disso. Do 1 ao 4, arredonda para menos. Do 6 ao 9, arredonda para mais. E o 5, a gente precisa analisar o número anterior. Se for par, arredonda para menos. Se for ímpar, arredonda para mais. Tá? Então, essa questão precisa estar clara nesse sentido. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês a lista e o que vocês vão ter que fazer. Deixa eu abrir ela aqui. Então, eu vou mandar essa lista para vocês. Vocês estão vendo ela. Para facilitar, ela está em ordem das aulas, está em ordem dos conteúdos. Então, vocês podem já ir resolvendo, tá? Por exemplo, as 4 primeiras questões são associadas à aula de hoje. Tá? Então, a primeira, o que é um erro e como se calcula em relação às medidas elétricas. A segunda, erros oriundos de defeitos no instrumento
do modo como ele é utilizado e do observador, e aí tem que marcar se é um erro de arredondamento, grosseiro, sistemático, aleatório ou truncamento. Colocar qual a diferença entre o erro de arredondamento e de truncamento. E aqui é para calcular o erro absoluto e relativo. Então, queremos saber quanto é a estimativa da distância de uma árvore para outra. Seguindo passos largos, podemos perceber que a distância entre elas é de 18 metros. Em seguida, você realiza uma medição com uma fita e mede a mesma distância e descobre que, na verdade, elas estão a 20 metros uma da outra. Calcule o erro absoluto e o erro relativo do problema. Qual é a ideia, então? A ideia é que vocês sempre realizem os exercícios propostos referentes àquela aula ao final da aula. Tá? Então, eu terminei o conteúdo da aula de hoje e agora nós temos um tempo para vocês resolverem esses exercícios. Por que disso? Porque são listas que tem bastante conteúdo. Então, como eu vou avaliar essas listas e gostaria que vocês fizessem, só dá para vocês fazerem em casa, eu sei que alguns não vão fazer. Então, vamos aproveitar que a gente tem o tempo na aula para isso. Tá? Eu vou mandar já a aula para quem quiser consultar, mas eu estou aqui para tirar alguma dúvida. Só uma coisa, eu não vou corrigir esses exercícios agora, porque essa lista ela vai ser avaliada, mas posso ajudar em algumas coisas sobre eles. Tá? Vou mandar para vocês a lista do material da aula de hoje para vocês consultarem e responderem essas 4 questões. Mandei o material ali no grupo. Ah, mas isso aí faz parte da lista que é para entregar antes da prova, professora? Isso, Tá, valeu. faz parte. Eu vou passar aqui para baixo só para vocês. Mas cada aula, a ideia é que cada aula vai ter 3, 4 exercícios para vocês responderem. Aí vocês já vão fazendo e aí no final vocês vão me entregar ela toda junto. Essa lista é para entregar hoje, professora? Não, essa lista vocês vão resolver. Eu vou dar um tempo para vocês resolverem, se tiverem alguma dúvida. Já aproveitem para tirar, porque nós não teremos aula de dúvida antes da prova. Então, o tempo que vocês têm para tirar dúvidas sobre as questões é agora. Quem não quiser fazer, eu não tenho como saber se vocês fizeram essas questões agora, tá? Pode deixar para fazer depois. Mas agora é o tempo que eu disponibilizei e até para vocês perguntarem e tirarem dúvidas sobre elas, porque não deu para encaixar aula de dúvida antes da prova. Tá ok, professor, vou copiar aqui. Querem que mande a lista para o grupo já?
Porque tem gente que imprime. Pode ser, pode Manda, ser. manda. Pode Pode ser ser. melhor? Que eu sei que tem gente que imprime. Tentar dar um zoom aqui para ficar melhor e depois eu baixo para outra. Enquanto isso, eu vou abrir aqui e vou fazer a chamada. Para quem quiser, preferir fazer depois, não tem nenhum Professora, pode problema. botar na tela para mim até o número 4, por favor, por aí? Tá até o número 3? Ok, vou copiar aqui. Obrigado. De nada. Christian, Presente, tá chovendo. e tem que pegar lancha, já sei. Não, não tem mais lanche 8h30, agora só às 9. Não, só às 10. Giovanni, Aqui. já não tinha visto o nomezinho, já ia colocar a falta. Ainda bem que respondeu. Ah, não faz isso. É que tá como Motorola e eu não reconheci. Ainda bem que respondeu. Ah, que estranho, vou mudar aqui então. Valeu. Eduardo, Presente. Everton, Presente. Francisco, Presente, professor. Isaac, Ah, Lucas Paiva, não, a professora tá louca. Lucas Guimarães, Luiz, Presente. Marcelo, Nicolas, Rogério Presente. e Vinícius. Presente. Ah!
Já coloquei lá no grupo a data da primeira avaliação e da data limite para entregar a lista. Só para lembrar, as aulas elas são gravadas e eu sempre vou carregar elas no outro dia de manhã. Ela fica fazendo a conversão, demora um pouco. E aí sempre, se alguém quiser assistir ou perder a aula devido a algum imprevisto, sempre no outro dia de manhã eu vou estar postando na página da GP no YouTube. Então saibam que sempre no outro dia já vai estar disponível para vocês estarem assistindo. A matéria tu já mandou em PDF também, Alice? A matéria eu já mandei em PDF. Não abriu aqui. Só a primeira parte de cronograma. Mandei, tem duas, tem a do eu mandei 3 arquivos, a lista, a do cronograma e a aula. A do cronograma é o documento 01-09 e a da aula é 01-09
Acho que entre só 2 tá. a 1. Alguém verifica se recebeu os 3 documentos lá no grupo, por favor, porque aqui para mim aparece os 3 enviados. Pra mim abriu aqui, professor. Ah, aqui, tá aqui, achei. Aqui Ó, também, professora. professor. Achei. Achou? Abriu os 3 aqui pra mim. Tá, beleza, então. Se não, qualquer coisa eu mando de novo, não tem problema. Não se esqueçam, para calcular erro absoluto, é o valor real menos o valor medido, e para calcular o erro relativo, é o erro absoluto pelo valor real.
Pessoal, quem for acabando, fica à vontade para sair, tá? Eu já fiz a chamada, já foi computado. Não, não precisa ficar. Eu tô aqui para caso alguém tenha dúvida, certo? Tá bem, professor. Obrigado.
Ô, professora, Diga. olha só, o erro absoluto ali é o valor real menos o valor medido, Isso. tá? E o erro relativo, É o erro absoluto dividido tá? pelo valor real. Pelo valor real. Isso. Ah, tá, eu achei que era pelo valor medido. Não, pelo valor real. Aí, Tá. se tu quiser apresentar em porcentagem, a resposta tu multiplica por 100%. Tá, valeu, professor. Nada. Pessoal, alguém tem mais alguma questão que gostaria de perguntar? Ou eu posso ir encerrando a gravação da aula? Não fala. Professora, Diga. tô com dúvida aqui na segunda questão ali. Na de marcar? É, Tá.
Eu coloquei ali como opções as classificações dos erros, tá? A gente sabe que o erro de truncamento é quando a gente tem que parar uma série, um valor para poder mostrar. O de arredondamento é quando a gente tem um limite de casas que a gente pode demonstrar, e aí a última a gente precisa fazer o arredondamento. Esses dois a gente já sabe que eles não se encaixam, tá? Então, a gente Claro. fica entre os outros três que nós vimos até em automação 1. Um desses três, ele se encaixa nesse aspecto. Um deles faz referência aos erros que a gente não consegue evitar, que são erros que simplesmente eles acontecem, né, e a gente não tem controle sobre eles. Outro está associado ao instrumento, que é o que está perguntando, e outro associado a erros externos. Então, tu vai ter que ver a definição de cada um desses três e ver qual Tá. que se encaixa nessa definição, né? Relacionada ao instrumento. Tá bom, então. Tá, pra mim só dúvida aí. Obrigado. De nada. Alguém tem alguma outra dúvida? Senão eu vou encerrando a gravação para começar a conversão da aula. Pra mim não, professora, eu vou ter saído da aula já. Tá bem? Tá, obrigado, boa noite. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Vai continuar a aula, professora? Oi? Vai continuar a aula? Não, é só isso. Ah, tá. Tá, essa 2 aí é a letra B, não é, professora? O grosseiro, não é? Eu não vou... A lista vai ser avaliada, eu não vou fornecer as respostas. Aham. Tá, mas professora, isso aí se a gente vai entregar a lista um dia antes da prova. E se nós tiver feito errado, como é que a gente vai se basear por uma coisa que a gente fez errado, senão vai ser corrigida? Não, vocês têm até um dia antes da prova. Se vocês me entregarem antes, vocês vão ter a correção antes. E aí, no caso, tá, tipo assim, ó, no caso, já passou toda a lista, não foi só esses 4. Não, eu já passei toda a lista. Ah, tá. Tá, mas mesmo assim, como é que eu vou fazer alguma coisa que eu ainda não aprendi? Mas tu vai ir aprendendo. Amanhã tu já vai ter outro material, já vai conseguir fazer mais exercícios. Tá, não, tá, mas a minha dúvida é o seguinte, se eu te entregar ela antes da prova, então tu vai mais ou menos me corrigir e me dar uma ajuda para ver onde que eu errei, onde que eu, Sim, né? Que é para me poder estudar pra tu prova. vai me entregar até o dia 9, que é a véspera da Tá. prova. No dia 10, Tá. pela manhã, vocês vão ter o retorno. Ah, tá. Tá, valeu, professor. Boa Mas, noite. claro, quem mandar antes vai tendo o retorno antes. Se tu tá fazendo e se tu já quiser me mandar essas 4, tu já vai ter o retorno dessas 4. Tá bom, professora, valeu. Nada. Mais alguma questão? Então, eu vou encerrando hoje, pessoal, e aí espero vocês amanhã às 7 horas para a gente dar continuidade. Tá? Boa noite. Até amanhã. Boa noite.